último vídeo de The Last of Us, gente. Como eu vou viver agora sem essa série? Tem que arrumar outra, enfim. E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Chegamos ao último episódio depois de 9 semanas, muitos vídeos, muitos episódios, muitos cordyceps e várias outras coisas de The Last of Us. Então vamos falar aqui do último episódio, que foi, provavelmente bastante polêmico para muita gente. Para quem jogou o jogo já estava previsto ali o que ia acontecer, mas deixou a gente com vontade de ver a nova temporada, Então saber o que vai acontecer após os acontecimentos desse episódio. E já começamos o episódio conhecendo uma nova personagem que vai aparecer por pouquíssimo tempo, mas que vai ter a sua importância muito grande aí na série, que é a Anna, que é a mãe da Ellie. O nome dela não é citado, mas dando uma pesquisada a gente descobre que ia ter um DLC, que é aquele conteúdo baixável, que não está na história original do jogo, mas que ia ser um complemento, que nem aconteceu com o episódio da Ellie e da Riley, que ia ter isso no jogo, só que foi cancelado, eles não foram pra frente com essa ideia, mas conseguiram encaixar isso na série, então ganhamos aí mais momentos que não existiam no jogo de The Last of Us, que foram bem importantes e relevantes para a história. E aí a gente vê então a Anna, essa mãe da Ellie aí, correndo grávida da Ellie, para ir para um esconderijo de vagalumes, onde eu acho que ela espera encontrar algumas pessoas lá para ajudar ela, principalmente porque ela começa a dar à luz. Só que nisso ela tá sendo perseguida por um desses infectados, E aí ela acaba sendo mordida e no momento que ela é mordida e consegue matar o bicho, ela dá à luz a Ellie. Então a gente vê que ela viu a mordida logo depois de matar o bicho, então a gente entende que ela foi mordida antes de dar à luz. E a Ellie, tá lá com o cordão umbilical, ou seja, ela provavelmente foi infectada também, depois a gente vem a descobrir que foi o caso. Mas então a mãe, ela tem a bebê e logo em seguida ela descobre que ela vai se transformar numa infectada. Então ficam ali vários questionamentos da mãe da Ellie vendo a bebezinha dela toda emocionada ali. E uma curiosidade muito interessante é que a mãe da Ellie na série, ela é interpretada pela atriz que faz a Ellie no jogo. Então, o mesmo caso do episódio passado, que o Troy Baker, que fazia o Joel, estava participando, a gente também tem a participação da Ashley Johnson, que faz a Ellie nos jogos, inclusive ela é ótima. Toda vez que eu ouvia a voz dela nesse episódio, eu lembrava do jogo, porque eu joguei em inglês recentemente. E aí a gente vê então chegando uma personagem que a gente conheceu lá no primeiro episódio, que é a Marlene, que ela é uma vagalume e que a gente descobre que é muito amiga da mãe da Ellie. E aí a mãe da Ellie com a bebezinha no colo pede pra Marlene tomar conta, porque elas veem, que ela já tá começando a se transformar, que ela tá com a perna infectada por ter sido mordida. E aí ela mente pra Marlene falando que ela foi mordida depois de ter a Ellie, então ela já tinha cortado o cordão, então a Ellie não estava infectada. Foi uma mentira, mas como mãe, provavelmente qualquer pessoa faria a mesma coisa pra salvar a vida do filho. E aí a gente realmente também viu que a Ellie não se transformou, então, causou toda essa história desse último episódio, principalmente esse acontecimento. Então, depois dela deixar a Ellie com a Marlene e inclusive entregar a faquinha, que é a faquinha que a Ellie tem lá desde o começo, a gente descobre que então foi um presente da mãe dela. Presente ótimo, inclusive, pra você dar pra um bebê, mas tudo bem. Então ela entregou a faquinha pra Marlene com a bebezinha. E aí ela implora pra Marlene pra que ela mate ela, porque ela não quer ser transformada, Então a gente vê também numa cena bem difícil que a Marlene, ela atira na melhor amiga dela, o que parece, na grande amiga dela aí, e pra evitar o sofrimento futuro dela. E aí a gente volta aos nossos queridos personagens Joel e Ellie, e aí a gente vê a Ellie bem mais quieta, então a gente remete ao episódio anterior, que aconteceu tudo de terrível com ela passou por todos aqueles perrengues com o David, então a gente vê uma Ellie bem mais quieta comparada a vários outros episódios. Ela já estava começando a ficar um pouco mais introspectiva depois do acontecimento com o Sam e com o irmão, mas aí depois do episódio passado, em que foi realmente um trauma bem pesado para a vida dela, ela tá bem mais quieta, mais retraída, meio pensativa. O Joel fala com ela e ela, às vezes não responde, ou ela tá pensando. E aí, justamente em contraponto, a gente vê um Joel totalmente diferente do que a gente viu até agora, que é uma pessoa calada, que não falava sobre nada. E a gente vê ele puxando conversa com a Ellie, até fazendo brincadeirinha naquela hora que ele fala que achou uns dinamites pra explodir, enfim. Então ele tá tentando ser uma pessoa que dá pra ver que ele não tá muito confortável com a situação com a Ellie. Então ele tenta puxar ela pra voltar a ser aquela menina mais alegre, mais expansiva que ela sempre foi. E aí começam alguns easter eggzinhos queridos para os nossos jogadores de The Last of Us, que entre eles tem aquela hora que ele faz o pezinho pra ela subir. Ela tem que jogar a escada pra ele, só que ela sai correndo. No jogo ele fica meio desesperado. Na série dá pra ver também, mas no jogo eu penso que ele tá muito desesperado porque ele acha que alguém pegou ela.
ou que tem algum perigo ali, ele começa a correr desesperado atrás dela. Na série a gente vê ele chamando ela várias vezes pra ver o que tá acontecendo, ele, né, sobe a escada. E aí a gente vê que tem uma girafa ali do lado da Ellie, ela inclusive começa a alimentar a bichinha lá. E aí realmente é uma cena também um pouco diferente, porque, né, no mundo onde tem vários infectados, onde tem pessoas, né, saqueadores, várias coisas, a gente encontra um pouco de normalidade com alguns animais, que são coisas que, né, também não viraram muito cotidianas aí. A gente, por exemplo, conhece zoológico, a gente conhece vários outros lugares em que a gente pode ver bichos, e aí a Ellie se dá de cara com uma girafa, algo que ela nunca tinha visto antes, até onde eu entendi, né? E uma cena que eu achei muito fofa, que não teve fala nenhuma, mas foi só com um olhar, foi o Joe simplesmente olhando a Ellie, alimentando a girafa. Então foi uma cena muito fofinha, que aqueceu meu coração, de ver ele ali, tipo, só observando ela ali, estando feliz junto com ela, só por uma simples... né, um simples mexer ali na girafinha já deixou ela feliz e ele, por consequência, ficou feliz pela alegria dela. E também tem a fala deles, né, durante aquela conversa, e que também acontece no jogo, que é ela falando que, tipo, não, agora a gente já tá aqui, vamos até o final, né, eu não quero que as coisas sejam feitas pela metade, vai ou vai ou racha, praticamente, que ela fala ali com ele, mas que eles têm que tentar, né, que, tipo, ela quer fazer isso. Então eles vão, né, porque ele deu a sugestão deles voltarem pra Jackson com o irmão dele, mas a Ellie tá disposta realmente a fazer nada ter sido em vão, né? Mal sabia a coitada. E aí eles continuam, né, caminhando em direção ao hospital, e eles encontram um acampamento, né, meio abandonado ali, aí o Joe explica que era do exército, que não é dos vagalumes, enfim. E aí surge mais uma conversa pesada ali, que não tem no jogo, mas que eu achei interessante trazerem, porque se a gente parar realmente pra pensar, se colocando no lugar do Joe, é uma possibilidade, que foi no caso ele falando que um dia depois, né, da morte da Sarah, ele não tinha mais por que continuar, e aí ele tentou se matar. Só que ele hesitou por um momento e isso acabou, né, causando uma cicatriz nele, e ele não morreu, né, obviamente. E aí a gente vê, né, todo esse peso do pensamento dele, né, de tipo, não tinha por que eu continuar. E é assim, né, claro que a gente vai parando pra refletir um pouco sobre a série, né, então a gente vai pensando que, tipo, o Joe, na verdade, ele fez isso, ele, né, não morreu, talvez porque era pra ele conhecer a Ellie, pra ele fazer aquilo. Então a gente, né, eu pelo menos sou muito assim, eu gosto de bastante séries que falam sobre destino, sobre escolhas, enfim. E essa daí é uma série muito clara sobre decisões, consequências principalmente, né, e principalmente depois de tudo que vai acontecer aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas consequências, decisões, aquele ponto da bondade, tipo, que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, é tudo, tipo, pontos de vista, né? E aí, diferentemente da série, no jogo, depois dessa situação, eu não lembro se é antes ou depois dessa cena aí que eles encontram esse acampamento, né, meio vazio, eles vão tentar entrar perto do hospital por uns túneis que estão alagados, né? São uns túneis meio subterrâneos, assim, tem uma parte que é um túnel, alguma coisa assim, e tá, né, cheio de água, tá alagado e tá cheio de infectado. Então no jogo é mais um daqueles momentos super difíceis que eu demorei horas pra conseguir passar de nível, mas que é um momento que tem aquele bloater, então parece muito infectado. E é um ponto até que eu comentei com meu marido durante o episódio, que assim, eu entendi o fato deles tirarem muitas cenas com infectados, porque no jogo é quase, sei lá, 60%, 70% com esses bichos aí. E não tinha muito sentido trazer na série. Mas eu achei que eles acabaram tirando quase tudo, porque se eu não me engano, da última vez que apareceu assim uma horda de infectados, foi no episódio do Sam e do irmão dele, que eu não lembro o nome agora, acho que é Michael. Enfim, então foi nesse episódio. Então assim, acho que foi episódio 5, já passaram vários episódios. Teve o episódio também da Riley, né, da Ellie, mas foram episódios flashback. Apareceu também nesse, querendo ou não, um infectado pra morder a mãe da Ellie, mas foi um só. Então, assim, eu não sei se encasa muito com a história de The Last of Us, porque realmente, se tem tantos infectados assim, eles deviam encontrar eles com um pouco mais de frequência. Até o David mesmo poderia ter deixado pelo menos 1 ou 2 aparecendo, sabe? Então, eu admito que eu senti um pouquinho falta dos infectados, pelo menos nesses últimos 3 episódios aí que tiveram, porque não... né, 3 não, né, porque teve episódio de flashback, mas nos últimos episódios com o andar aí da Ellie e do Joe, eu senti um pouquinho de falta de colocar, sei lá, 1, 2, 3 ali, só um momentinho rápido pra eles matarem os bichão, porque querendo ou não, o jogo é basicamente sobre isso, né, então, enfim. Então, como eu falei, diferentemente do jogo, na série eles já resolveram fazer os vagalumes, né, meio que atacando a Ellie e o Joe e pegando eles e já levando eles de volta pro hospital, então foi um movimento rápido aí que eles fizeram com eles pra gente, né, não enrolar mais tanto também essa cena. E aí a gente vê então o Joe acordando num hospital e aí ele encontra a Marlene, né, a Marlene tá lá com ele na sala e ela começa a conversar
com ele. E aí que começam algumas revelações que eu tenho certeza que quem não jogou o jogo ficou muito surpreso. A gente também ficou, que já jogou, assim, ficou um pouco surpreso com algumas informações, porque no jogo ele é um pouco mais nebuloso sobre o porquê a Ellie, né, vai ser operada. Mas eu achei interessante porque a Marlene, ela explica então, né, e justamente conecta com a história da mãe dela, né, que a Ellie, ela nasceu já com esse Cordyceps instalado nela, e de alguma forma, não sei se eu vou explicar isso direito, vou tentar lembrar o que ela falou, mas de alguma forma, então, esse fungo, né, ele nasceu nela, e ele não vê o fungo como o quem manda, né, ele vê já a pessoa como quem manda. Então é meio que tipo os poderes foram revertidos ali graças a esse Cordyceps, então não sei cientificamente explicar o que aconteceu, só sei que a Ellie é imune e eles acham que ela pode sim trazer a cura a partir do que aconteceu, né, no cérebro dela, só que aí que já tá o ponto, né, então isso aconteceu no cérebro da Ellie e ela vai ter que passar por uma cirurgia e como eles vão mexer com o cérebro dela, há 99% de chance dela não sobreviver. Então aí quando o Joe ouve isso, ele fica 100% desesperado, e com razão, né, porque ele não imaginava. E uma coisa que impacta bastante é que, pelo que a gente entendeu, a Ellie não estava sabendo disso. Então ela simplesmente ia entrar no centro cirúrgico e não ia sair mais. Então é um ponto também da gente conversar sobre a Ellie precisava tomar essa decisão. Não era nem o Joe nem a Marlene que tinha que fazer essa decisão por ela, era a própria Ellie. Mas enfim, foi feito dessa forma. E depois de ouvir essa informação, né, o Joe, claro, né, é contra tudo isso e ele deixa isso bem claro. E aí ele começa meio que querer se rebelar ali, e aí ele é pego, né, pelos capangas lá da Marlene, né, pessoal dos vagalumes, e aí ele vai ser escoltado pra fora, né. E nessa escolta ele acaba, né, claro, dando uma de Joe e atacando os guardas, né, mata todo mundo sem dó nem piedade. Inclusive vi um meme na internet que conecta muito com esse momento, que é a música Vagalumes, que faz total sentido, porque essa música, Vou Caçar Mais de 1 milhão de Vagalumes por aí, é o Joe inteirinho ali, naquele episódio. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Então ele realmente, né, vai atrás de todos os vagalumes que aparecem na frente, ele mata sem dó nem piedade, sai atirando em todo mundo, sem pensar no amanhã. E aí ele vai até o centro cirúrgico, então ele dá de cara com um médico, né, no centro cirúrgico, e aí o médico até tenta impedir ele, né, bem levemente, assim, com uma faquinha ali na mão. Aí ele, não, você não vai pegar ela, tal, e Joe, sem dó nem piedade, também vai lá e atira. Então ele pega a Ellie desacordada, né, ele pede para as mulheres soltarem e tal, e aí ele pega a Ellie e vai embora. Aí um ponto sobre o jogo é que toda essa cena, né, dele matando os vagalumes, ela é jogável. Então você que vai tendo, né, que se esgueirar, mata um, mata outro, e como eu falei, conforme vai chegando perto do final, o jogo vai ficar aumentando a dificuldade. Então essa é outra cena aí que eu fico meia hora ali só me escondendo pra tentar matar um na surdina, no outro na surdina, mas é difícil, porque se sai atirando você acaba levando chumbo de volta, então no jogo é bem difícil essa parte. Na série foi bem rápida até, o Joe acertou 100% dos tiros, então tá tudo certo. E aí então a gente vê, né, a Marlene, ela parando eles no estacionamento pra tentar fazer o Joe voltar à razão. E aí eles começam aquela discussão que eu mencionei anteriormente sobre a escolha ser da Ellie, não ser, enfim. Então, assim, em nenhum momento ninguém pensou nisso, mas ao mesmo tempo eu comecei a questionar sobre esse ponto. Então, se eles tivessem dado essa opção pra Ellie, também acaba sendo um peso muito grande pra ela. Porque, querendo ou não, acho que ela tem 14, 15 anos. E é um peso muito grande pra uma menina escolher se ela aceita, né, ser a cobaia pra tentar criar uma cura pra uma doença, né, que afeta todo mundo, sabendo que, assim, a gente não tem certeza, tipo, uma possibilidade dela ser a cura. Então ela pode não ser a cura e ter morrido por nada. Ou, ao mesmo tempo, se ela não quisesse, se ela, tipo, quisesse falar, não, eu quero viver, cara, quero ter minha vida, não quero ser usada como cobaia, ainda assim ia ser um peso grande ela pensar que, tipo, a possibilidade dela salvar as pessoas, tanto que depois, no final do episódio, ela menciona, a Tess morreu, a Riley morreu, o Sam morreu, e ela começa a colocar essa culpa nela mesma, sabe? Então, assim, a gente é um peso grande pra se colocar pra ela escolher, mas ainda assim a escolha era dela. Então, fica esse sentido de tipo, e aí, o que a Ellie faria, sabe? E aí, né, enquanto a gente vai vendo cenas mescladas do Joe fugindo com a Ellie de carro, após ele realmente ter, né, matado todo mundo ali e ter fugido com ela, ter tirado ela daquele ambiente pra ela não ser operada, a gente também vê ele conversando com a Marlene, atirando nela, né? E realmente não tendo misericórdia nenhuma, porque ele sabe que agora, tipo, o objetivo dele é a Ellie. E a Marlene, se estivesse viva, ela iria atrás da Ellie. Então,
A gente vê esse Joe sem coração, por assim dizer, mas ao mesmo tempo com muito coração por amor pela Ellie, enfim, é muito controversa essa situação. E aí então, né, o carro acaba quebrando, então eles vão andando, eles estão indo pra Jackson, né, pra cidade onde o irmão do Joe mora. Então eles estão a caminho de lá, e aí a Ellie começa, a gente vê ela também um pouco mais quietinha também, e ela começa alguns questionamentos, né? E entre eles, um deles, ela acaba contando pro Joe que sim, a pessoa que ela matou, que eu tinha também falado no outro episódio, que provavelmente seria a Riley, ela confirma essa ideia, que sim, ela matou a Riley depois que a Riley se transformou e ela não, né? Então, realmente, ela não teve escolha. Então, a primeira pessoa que ela realmente matou na vida dela foi a melhor amiga, que é pesadíssimo também. E aí, depois ela pergunta pro Joe, né? Como se ela estivesse sentindo uma vozinha lá no fundo falando isso, que ela pergunta se ele realmente tá falando a verdade pra ela. E ele mente na cara dura, ele jura pra ela que está falando a verdade, e aí acaba o episódio dessa forma bem aberta. Então vamos falar um pouquinho sobre o episódio no geral e agora sobre The Last of Us inteiro, porque a gente já tem todos os episódios aí ao ar. Eu acho que uma frase pra gente carregar durante a série inteirinha é consequências. Em todo momento a gente vê que assim, você tem que tomar decisões e nem sempre essas decisões vão ser boas para outras pessoas, então o Joe decidir matar uma pessoa talvez não seja uma coisa boa no futuro ou no próprio momento. Eles pouparem a vida de pessoas também, às vezes, pode ser uma decisão ruim. Então, assim, a gente sabe que realmente escolhas têm que ser feitas, principalmente, que nem eu falei, no mundo apocalíptico que nem ele, onde não existe bem nem mal, só existem pessoas tentando sobreviver. Então a gente vê isso durante a série inteira e esse episódio final, eu acho que ele meio que coroou esse momento, que é justamente as decisões do Joe, elas todas culminaram em salvar a Ellie. A pergunta fica, e agora? Porque vai ter uma segunda temporada, já existe um segundo jogo que eu sei muita coisa, estou me segurando pra não contar pra vocês, mas eu não quero estragar a história. Então quem não jogou e nem pretende jogar o jogo vai ficar bastante surpreso com o que vai acontecer. E quem vai jogar o jogo de The Last of Us 2, depois de ter visto a série, eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês, tá bom? Mas enfim. Mas então, essas escolhas do Joe, todas elas, inclusive de mentir pra Ellie, de ter feito aquela matança que ele fez dos vagalumes, de estar indo lá com o Tommy, morar junto com ele. Então todas essas pequenas decisões vão ter um peso muito grande pro resto da história, né? Na segunda temporada, principalmente. E também todas as decisões de pessoas que foram perdidas, querendo ou não, elas foram, né, elas morreram por conta disso. O Joe decidiu salvar a Ellie. Se ele não tivesse tomado essa decisão, se ele não tivesse feito nada, como é que seria? Será que a Ellie teria morrido? Será que a Ellie teria realmente ajudado a salvar as outras pessoas? Só que assim, de novo, a série inteira, por mais que a gente tenha que pensar nos outros, a gente também vai do ponto de vista do personagem. Então é se colocar um pouco no lugar de um cara que perdeu a filha logo no começo dessa pandemia, que ele ficou tipo casca grossa pra caramba. A única pessoa que parecia que ele gostava, além do irmão, que desapareceu, né, por muito tempo, a única pessoa que ele gostava, que era a Tess, morreu também, meio que pela causa, né? E aí ele acabou se apegando a ela como se fosse mesmo uma filha, tanto que na última conversa ele vai meio que comparando ela com a Sarah. Então é quase como se fosse uma segunda filha dele. E assim, não dá pra colocar a mão no fogo pra dizer com certeza até realmente acontecer se você faria o mesmo que ele, se você ia fazer de tudo pra salvar a vida dessa menina, ou se você realmente falaria, não, a humanidade é melhor. Claro, né, que a gente sempre fala que não, eu faria tudo. Tem até um meme que eu amo de paixão, que é de uma Miss, que eles perguntam, se você pudesse sacrificar uma pessoa pra salvar milhões, você faria isso? E aí ela se embanana toda, que é maravilhoso esse meme. Com certeza eu me sacrificaria para poder sacrificar milhares. Mas é quase isso. Então o Joe preferiu não sacrificar uma pessoa por milhões. E essa pessoa foi a Ellie. Em compensação, ele mesmo sacrificou várias, né? Mas enfim. Mas eu acho que é isso. Então The Last of Us chegou maravilhosamente bem até o ponto em que veio nesse último episódio. Fidelidade com o jogo eu não posso nem comparar, assim, foi incrível. E o único episódio que eu acho que saiu bem mais da rota da história, que foi o episódio 3, que foi do Bill e do Frank, foi maravilhoso também. Então, assim, eu acho que eles fizeram uma obra de arte de verdade, bem fiel ao jogo, mas também trazendo elementos que complementassem a série. Então, pra mim, de verdade, assim, a minha série favorita hoje é How I Met Your Mother, apesar de eu não gostar do final. Então, The Last of Us, dependendo de como acabar a série inteira, tá em primeiro lugar ali. Tá em segundo por enquanto. Passou Game of Thrones, inclusive. Mas enfim, então, como eu falei, eu sou muito suspeita porque eu amo o jogo.
Inclusive, vou começar a jogar o segundo jogo porque fiquei com muita saudade. Mas eu acho que a série realmente foi impecável em tudo que ela propôs fazer. E é isso, pessoal. Esse foi o último vídeo de review por episódio de The Last of Us. Eu prometi, vou tentar trazer, prometo, uma amiga minha que não assistiu, que não jogou os jogos, mas que assistiu a série, pra gente conversar um pouco, né, sobre o que a gente achou. Quero ouvir um pouco das opiniões de pessoas que não jogaram, porque eu tenho certeza que vai ser a percepção totalmente diferente. Já conversei com uns amigos meus sobre isso, então deu pra ver, principalmente o episódio passado sobre o David, aquele ponto que eu trouxe sobre religião. Eu ouvi outras perspectivas e realmente é muita coisa a ser debatida, né, a ser conversada sobre The Last of Us. Então, quero muito fazer um vídeo, não sei se consigo pra semana que vem, mas prometo em breve, porque é uma série que eu realmente acho que vai ainda ter muita gente falando mesmo depois que acabar. Mas se não der, então, de qualquer forma, eu trago vários outros conteúdos aqui. The Last of Us com certeza vai ser coisas que eu vou trazer ao longo, porque eu gosto muito do jogo. Posso tentar trazer, tipo, algumas curiosidades, algumas coisas assim. Só não prometo gameplay, porque vocês vão zoar muito de mim, porque eu não sou muito boa em algumas partes, mas tudo bem. Então não esqueça de deixar o seu comentário falando aqui sobre o último episódio de The Last of Us, o que vocês acharam, o que faltou, o que vocês acharam da série num total também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ligar o sininho de notificação para saber quando tiver vídeos novos, que eu sempre posto também toda semana. E também não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para as pessoas conhecerem aqui tanto o vídeo quanto o canal, tá bom? Bom, eu espero ver vocês em outros vídeos por aqui também, comentando, interagindo. Me segue no Instagram também, @dimensãobiaf. Então lá eu coloco bastante coisa, principalmente nos stories, né? Eu posto um pouco menos no feed, mas às vezes tem umas coisinhas legais. E me dê algumas sugestões do que vocês querem ver por aqui, né? Que agora eu não vou mais falar sobre The Last of Us por episódio, mas posso falar de outras coisas. Posso falar dos meus colecionáveis, que tem bastante. Review de filmes, de séries, dicas de séries e tudo mais. Então continuem por aqui no canal Dimensão Pop. E espero ver vocês na segunda temporada de The Last of Us também, porque eu tô doidinha pra comentar tudinho, porque o segundo jogo particularmente é o meu favorito. Tem muita coisa pra rolar, então vamos ver o que tem por aí em The Last of Us. Valeu, gente. Tchau, tchau.